Aproveitando que a gente vai começar e aproveitando aqui enquanto o pessoal vai entrando, no dia 25 de novembro, última semana do mês aí, eu vou fazer uma live com a doutora Cristiana sobre a batalha dos médicos e dos pacientes para conseguir os seus direitos junto ao SUS e às operadoras, entendeu? E essa live, gente, do dia 25 de novembro, pô, é importante que vocês vejam, tá bom? E quem não conseguir ver, depois divulguem para quem puder ver, mesmo que seja depois, porque vai discutir a questão de quais são os direitos dos médicos e dos pacientes. O médico como profissional da saúde e o paciente como a pessoa que é o principal interessado, tanto na saúde do SUS, na saúde primária, na saúde do SUS, como na saúde suplementar, que é das operadoras de saúde, dos convênios, por assim dizer. Então, assim, é muito importante que vocês, quem puder assistir, assista dia 25/11. Quem não puder assistir, boa noite, Cleide, tudo bem? Quem não puder assistir, deixa guardado. A Flávia entrou. Boa noite, Flávia. Outra coisa, na sexta-feira, agora, dia 14, mais tarde, às 9h30 da noite, eu vou estar na Rádio CBN, é isso? Na Rádio CBN de São Paulo, uma rádio excelente. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu vou lá. Pessoal, muito legal. Vai ser 9h30 da noite. Qual que é o programa? Jackson vai falar o programa aqui pra gente. Aí a gente eu passo pra vocês aqui, tá? Então, pô, sendo totalmente repetitivo, mas que realmente é importante. Dia 25/11 é muito importante. Dia 14/11, às 9h30 da noite, que é sexta-feira, eu vou estar na rádio CBN. Alguém reclamando aqui de trauma no joelho. Hoje nós vamos falar mais de microcirurgia de coluna, mas é uma opção. Eu sugiro que você procure um atendimento médico, tenta começar por um pronto-socorro, vai fazer uma avaliação inicial para um ortopedista e a partir daí ele vê o que você precisa fazer, tá bom? Mas não fica com dor e não fica com uma lesão. Então, pessoal, hoje o conceito que a gente vai discutir é o conceito de cirurgia minimamente invasiva. Então, assim, só para a gente começar dentro desse conceito. Muita gente pensa que cirurgia minimamente invasiva é uma cirurgia que é realizada por um corte pequeno. A verdade não é essa. A cirurgia minimamente invasiva, o conceito de cirurgia minimamente invasiva não é o tamanho da incisão. O conceito de cirurgia minimamente invasiva é você utilizar o máximo possível de técnicas e de tecnologia para que você consiga atingir um objetivo cirúrgico com a menor agressão aos tecidos adjacentes, aos tecidos ao redor. Então, o conceito de cirurgia minimamente invasiva é eu utilizar de técnicas que causem a menor agressão de tecidos para que eu consiga atingir um objetivo. Não é necessariamente o tamanho da incisão. A gente vai tentar dar uma ênfase aqui às cirurgias minimamente invasivas da coluna lombar, tá? Então, são cirurgias para retirada de hérnias de disco, para descompressão de estenose, esmagamento de canais, principalmente. Então, assim, é esse tipo de cirurgia que a gente vai discutir aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá certo? Então, são microcirurgias para descompressão de patologias da coluna lombar, são microcirurgias para tratamento aí de hérnia de disco. Tudo bem, Cleide? Então, é o seguinte, eu trouxe um negócio aqui, depois vocês me falam se vocês acharam interessante, eu trago de novo. Tem várias formas possíveis da gente fazer uma microcirurgia para hérnia de disco, mas eu trouxe aqui, que para mim é mais aprazível, para mim é que eu gosto mais, tá certo? Então aqui, ó. Jackson, me fala aí depois se você gosta como meu assessor. Ó, é o seguinte, aqui tá um segmento da coluna, tá certo? Então eu tenho uma lajotinha, uma vértebra em cima da outra, entre uma vértebra e outra eu vou ter o disco, que é o amortecedor, e aqui no forame, neste buraco, sai a raiz do nervo. Aqui a gente vai juntar a raiz de L4, raiz de L5, teria a raiz de S1, juntaria essas três raízes, daria o nervo ciático, que a gente ouve falar tanto por aí. Então isso daqui é um segmento da coluna lombar, perfeito. Agora, a gente vai mudar o plano daqui, ó. Então aqui eu tenho um amortecedor, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso. Aqui tem a medula, estrutura óssea.
esse amortecedor explode, a geleia vaza, comprime a raiz ou comprime a medula que passa atrás, é uma hérnia de disco. Então aqui a gente vai ver uma hérnia de disco. Agora essa daqui seria a imagem clássica, ó. Esse molde aqui, pessoal, é de um paciente mais ou menos de 1,65 m, mais ou menos. Altura média baixa, 1,65 m, 1,70 m seria algo mais ou menos desse tamanho. E aqui a gente está vendo o outro angulação, onde o amortecedor explodiu, o conteúdo vaza, comprime a raiz, comprime o nervo que passa atrás. Perfeito. Eu preciso tirar essa estrutura. Eu quero tirar isso daqui de uma maneira minimamente invasiva. Pode ser por endoscopia, está muito em voga, está muito na moda que as cirurgias por vídeo, tem vantagens e tem desvantagens. Eu gosto de cirurgia com microscópio, me agrada mais. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó. Como é que a gente começa? A gente vai começar localizando o ponto aqui. Então eu venho aqui, ó. Localizo o ponto que é esse daqui, ó. Vou fazer aqui, ó, que é como eu tô acostumado a operar. Então eu vim aqui, pum, achei esse ponto. Dentro desse sistema aqui, ó. Dentro desse sistema aqui, quando eu localizei esse ponto na escopia, que é uma espécie de tomografia que eu tenho intraoperatório, eu vou utilizar essa daqui, eu coloco uma camisinha dentro dessa, eu coloco uma camisinha dentro dessa, eu vou ficar com um tubo, eu tiro essa parte de dentro, eu vou ficar com um cano de trabalho, e na ponta do cano de trabalho a gente tem o que a gente vai utilizar para operar. Eu vou tirar todos, eu vou ficar só com esse daqui. Esse daqui vai ficar em que posição? Aqui, ó. Então, por esse cano a gente vai trabalhar. Por esse furo aqui, que tem mais ou menos 3 centímetros de diâmetro, a gente vai utilizar isso daqui. E através disso daqui, a gente vai utilizar um microscópio para atingir os objetivos, tá certo? Então, beleza. Cheguei aqui. Você tá acompanhando aí, Jackson? Beleza. Jackson tá acompanhando para ver se eu não tô falando algo que não tem sentido, ele vai falando para mim. Beleza. Tô lá, entrei aqui, tô nesse plano. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa peça que é um Kerrison para comer essa borda do osso aqui, ó. A gente vai fazer um furo aqui, ó. Um furo aqui, ó. Um furo aqui. Quando eu faço um furo aqui, eu consigo entrar nessa estrutura, ó. Eu entro neste plano. Quando eu entro neste plano, eu tiro este bico de osso que está machucando a raiz. Tirei esse bico de osso que está machucando a raiz. A gente afasta a medula, a gente afasta a raiz. E por esse buraco aqui, uma peça como esta daqui, a gente tira esse fragmento de hérnia aqui. Tá certo? Então é o seguinte, resumindo. A gente vai trabalhar dentro de um tubo dessa espessura. Ele tem mais ou menos 3 centímetros de diâmetro. Dentro deste tubo vai estar alinhado um microscópio. E a gente vai trabalhar com esse microscópio. Através deste tubo, eu tenho que fazer todo o procedimento. Através deste tubo, eu vou utilizar uma peça como esta daqui. Gente, dimensiona isso daqui, ó. Olha o tamanho dela. Eu vou usar uma peça desse tamanho para comer toda aquela borda do osso. Eu vou utilizar essa e outras peças para conseguir, através desse tubo, afastar as estruturas neurológicas que estão lá atrás. E depois, através do mesmo tubo, a gente tira a hérnia ou tira a compressão. Claro que isso daqui é uma forma extremamente assim resumida de apresentar o problema, mas foi só mais a título de curiosidade. Acho que o pessoal tem curiosidade de ver como é que é uma peça, uma caixa de material de instrumental cirúrgico. Então vocês veem que é um instrumental assim que, apesar de mexer com estruturas muito delicadas, não deixa de ser um instrumental robusto. Agora, quando a gente vai mexer em estruturas, digamos assim, mais delicadas, estruturas mais nobres, quando a gente realmente está em situações assim, digamos assim, como eu vou dizer, mais delicadas. Então assim, aqui é uma situação, é que ela fica de ponta cabeça para mim. Deixa eu ver se eu colocar desse lado fica mais fácil. Agora fica mais fácil pra mim. Então eu tô aqui, ó.
Aqui, ó, são instrumentais quando você quer mexer numa parte mais delicada. Você tem que vir aqui, você tem que cortar esse bico de osso, essa ponta que machuca a raiz, ó. A raiz, ela fica comprimida nessa posição, ó. Ela fica comprimida entre o osso e a raiz. Você tem que tirar esse bico de osso para que você tenha acesso, para você conseguir mobilizar a raiz e expor o fragmento da hérnia. Expondo o fragmento da hérnia, aí você resseca e tira. Então, é um procedimento bem tranquilo. O instrumental é interessante. A gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente tem várias peças diferentes de tamanhos diferentes, tá vendo? Às vezes é até difícil de visualizar, ó. Tem palpador, tem bisturi curvo. E o cirurgião, especialmente, tem um carinho enorme por esse tipo de material. Isso daqui tem no hospital. Mas eu tenho os meus, quando eu vou operar, geralmente eu gosto de levar o meu material particular, ó, um palpador. É muito pequenininho, tá vendo? Ó, pra vocês mencionarem aqui perto da mesa. Beleza? Então esse daí seria o instrumental. Tá bom. Aí começa a chegar as perguntas aí. Tá, mas eu tenho indicação de fazer uma microcirurgia como essa em que tipo de patologias? A gente vai ter indicação de fazer uma microcirurgia como essa em todos os casos em que você tiver uma compressão da medula que justifique um procedimento cirúrgico. Os casos principais são de estenose de canal, que é esmagamento da medula por várias causas, e a famosa hérnia de disco ou as famosas protusões. A hérnia de disco, como eu mostrei para vocês, é um amortecedor que explodiu e o conteúdo vazou e comprime a medula ou estruturas que passam atrás. E a protusão, que a gente ouve falar muito, é um amortecedor em que ele abaulou, mas você não chegou a ter o rompimento propriamente dito. Eu recebi uma mensagem aqui, que o pessoal me passou aqui, ó. Eu tenho uma hérnia de disco L4, L5 e L5S1, que são dois segmentos da coluna. Estou fazendo 1 ano de tratamento e ele não melhorou, se eu tenho indicação de cirurgia. Obviamente, eu sempre falo isso, que aqui a gente está batendo papo ou fazendo uma discussão ou uma tentativa de difusão de conhecimento através da rede social. Isso aqui não é uma consulta médica, obviamente, tá? O que acontece? A indicação que a gente tem de tratamento cirúrgico é quadro de dor com mais de 6 semanas ou lesão neurológica progressiva. Então, se eu tiver um paciente que ele tem mais de 6 semanas de dor, ou um paciente que está apresentando lesão, ou seja, tinha uma dor irradiada para o braço, irradiada para a perna, foi evoluindo para formigamento, foi evoluindo para perda de força, perda de função, lesão urinária, lesão vesical. Então, se eu tiver uma lesão neurológica que está progredindo, ou se eu tiver um quadro de dor que dure por mais de 6 semanas, que não melhorou com outro tratamento, eu teria uma indicação de operar. Então, o nosso colega, o Jackson falhou, esqueceu de colocar aqui para mim, que fez a pergunta se teria indicação de tratamento cirúrgico, sim. Mais de 1 ano de dor sem melhora com uma hérnia de disco extrusa presente, você teria uma indicação, teoricamente, de ser operado. Qual é a melhor cirurgia indicada? Aí você tem que discutir em relação à faixa etária, características físicas e individualização do paciente. Aqui, ó, eu vou usar um exemplo aqui da Ingrid que está aqui. A Ingrid foi uma paciente minha. Eu sei que eu posso ser o exemplo dela porque ela não se incomoda. Ela está sempre aqui comigo, sempre me ajudando. O caso dela era uma hérnia de disco extrusa com compressão de uma das raízes do nervo ciático, que precisou fazer uma microcirurgia em 2 níveis para descomprimir a medula, como eu exemplifiquei aqui em tom de brincadeira. No caso dela, a gente fez uma cirurgia relacionada exatamente igual a ela, só que a incisão dela não é tão pequena, de 3 centímetros, porque foram em 2 níveis, então acaba sobrecarregando e acaba aumentando um pouco mais. Então a incisão dela é um pouco maior que 3 centímetros, porque foi feito em 2 níveis, mas a cirurgia dela foi uma cirurgia dessa, como foi feita aqui, com um resultado relativamente satisfatório. Outra coisa muito importante da gente discutir por aqui é o seguinte, a microcirurgia ela é diferente de uma cirurgia que você põe uma fixação, de uma cirurgia que você põe uma prótese de disco. A microcirurgia, o resultado final, ele depende absurdamente do paciente. A microcirurgia é um procedimento que ela vai agir basicamente para que você consiga uma descompressão de um segmento posterior.
para que você tenha um resultado satisfatório a médio e longo prazo, você precisa de um fortalecimento muscular, melhora da postura, tratamento medicamentoso por longos períodos, às vezes um bloqueio, uma infiltração, uma liberação de ponto gatilho. Então, o tratamento como um todo, ele envolve vários setores, ele envolve uma abordagem multidisciplinar e ele depende muito do paciente quando a gente opta por uma microcirurgia. Então, um caso como o da Ingrid, que a gente teve um caso satisfatório a longo prazo, é muito mais por um mérito dela ou por outros pacientes que realizaram esse tipo de procedimento do que por um mérito meu. Então vale ficar a dica que as microcirurgias, elas dependem muito do esforço do paciente na realização de um pós-operatório que seja adequado para que a gente tenha um resultado satisfatório. Outra pergunta que é muito conveniente, também até faz um link com a questão da live que a gente vai fazer dia 25. Se tem cobertura de plano de saúde? Sim, tem cobertura total de plano de saúde. Esse tipo de procedimento cirúrgico minimamente invasivo, através de tubo e microscópio, tem cobertura 100% dos planos de saúde. Os tipos de microcirurgia que a gente tinha mais dificuldade de liberação, que são as endoscopias ou procedimentos microcirúrgicos por vídeo, também hoje tem cobertura do rol da ANS, cobertura obrigatória pela saúde suplementar. Então são procedimentos que a gente consegue uma liberação assim com uma certa facilidade. A gente vai discutir no momento oportuno que hoje assim a gente tem dificuldade de liberar quase todos os tipos de procedimento. Assim, as negativas das operadoras de saúde estão extremamente agressivas e sem sentido, mas dentro dos procedimentos possíveis de liberação de cirurgia de coluna, a gente geralmente tem uma liberação assim bem tranquila em relação a esse tipo de procedimento. Em relação à recuperação pós-operatória, que foi uma pergunta muito boa, vale a pena a gente dar uma paradinha aqui para a gente falar de microcirurgias como um todo. Então, um dos principais objetivos da microcirurgia, como a gente falou lá no começo, para que eu faço uma microcirurgia? Para que eu faço um procedimento minimamente invasivo? Para ter uma menor lesão de tecidos ao redor, para eu atingir um objetivo cirúrgico. Qual é o objetivo? Uma recuperação mais rápida do doente. Então, sim, o objetivo é que você tenha uma recuperação mais rápida deste paciente. Este tipo de procedimento, por exemplo, como a gente está discutindo, exemplificando aqui, eu vou fazer um cortinho na pele. Aí eu vou colocar esse introdutor. Dentro desse introdutor eu vou colocar este segundo introdutor. Dentro desse segundo introdutor eu vou colocar esse terceiro introdutor. Aí eu vou medir a profundidade do paciente e eu vou colocar o último, que vai ser a minha cânula, minha câmera de trabalho. Eu fiz esse procedimento. Eu tirei aqui. Eu fiquei com essa exposição dentro. Eu vou trabalhar dentro desse tubo com o microscópio. Este tipo de procedimento tem cobertura dos planos de saúde, vai para a maioria das cirurgias de descompressão, e é uma técnica absurdamente de resultado bem sucedido. Qual é o objetivo? Menor lesão tecidual, recuperação mais rápida. Outra coisa muito importante, estenose de canal, eu já vou ler, mas estenose de canal é uma excelente indicação. Excelente indicação. A Paula, Paula, assim, quando vem esse tipo de comentário, pô, nenhum médico quer me operar, tal, às vezes o colega não sabe resolver esse tipo de patologia. Então vale a pena procurar uma segunda opinião, procurar um médico diferente, procurar um especialista com uma visão diferente, que Deus vai te levar no profissional que vai resolver o seu problema. Então, às vezes é um problema complexo, às vezes na região que você está do país não tem acesso a esse tipo de procedimento. Se você se sentir vontade, procura a nossa equipe, a gente dá uma segunda opinião, tá? Pelo que você está colocando aqui, você está com muita dor aí, então assim, a gente tem como te ajudar. Pelo seu caso que você está colocando aqui, que é uma escoliose degenerativa, então é uma degeneração da coluna que vem desenvolvendo um desvio escoliótico junto com uma estenose, um estreitamento do canal, um esmagamento da medula. A depender da sua idade, das suas características individuais, você pode ser uma paciente que tem uma indicação excelente de fazer múltiplas cirurgias nos pontos de compressão e resolver o quadro da sua dor, mesmo que não resolva
resolvo o quadro da deformidade. Então, assim, Paulo, o seu caso é muito interessante porque é o seguinte, tem que individualizar o tratamento, tem que entender quem é o paciente, o que, que ele quer, por que, que ele quer isso ou aquilo, para que a gente tenha uma individualização. Eu me perdi, vou voltar aqui no que eu estava respondendo para vocês em relação à microcirurgia e recuperação. Obviamente que a recuperação de uma microcirurgia, o resultado é melhor. Um procedimento como esse de descompressão em nível, de uma maneira habitual em países desenvolvidos como os Estados Unidos, eles dão alta precoce no mesmo dia. Então eles fazem a cirurgia às 7 horas da manhã, eles dão alta às 5, 6 horas da tarde. Eu não faço assim. Tá? Quem operou comigo, tem muita gente que operou comigo que está aí, sabe, eu não faço assim. Operei na quinta, de quinta para sexta vai para o quarto. Sexta-feira de manhã vai levantando a cabeceira, sexta-feira na hora do almoço fica de pé, senta na cadeira, sexta-feira à tarde anda, sábado vai embora para casa na hora do almoço. Interna na quinta-feira, vai embora sábado na hora do almoço, 48 horas de internação. Eu acho extremamente pertinente. Então, essas altas muito precoces de ter alta no mesmo dia, no meu modo de ver, ele só favorece a operadora de saúde, só favorece quem paga a conta. Por quê? Não favorece o médico. Eu fiz uma cirurgia de manhã, eu vou dar alta para o paciente no final da tarde, eu vou ficar inseguro se esse paciente está bem, se ele está evoluindo bem, se ele está evoluindo com qualidade, se ele está se desenvolvendo bem. Eu vou ficar nessa dúvida. Então, para o médico, assistente, não é bom dar alta precoce, não é bom dar alta no mesmo dia. Para o paciente, obviamente que não é bom. Vai de alta precoce, está com um pouco de dor, está com isso, está com aquilo outro. Para o hospital, que é a instituição, não é boa, porque ela vive da internação do paciente. Então, só é boa para a fonte pagadora. Então, eu não sou a favor dessas altas muito precoces. Operei num dia, descansa em paz aquela noite da cirurgia, começa com antibiótico, estende um pouquinho mais o antibiótico, entra com uma corticoterapia, com corticóide endovenoso, com complexo B, com uma analgesia, uma terapia analgésica mais importante, com uma recuperação de fisioterapia dentro do hospital. Então são pequenas coisas que elas fazem muita diferença. Então eu operei aquele paciente, dei alta para ele no final do dia. O que acontece? Eu encontro ele lá o seu João da padaria. Eu operei o seu João da padaria. Aí o cara encontra lá o seu João da padaria que eu operei e fala: e aí, seu João, você fez a cirurgia? Fiz uma microcirurgia lá com o Dr. André. E aí, você tá bem? Tô bem. E você operaria de novo? Você é louco. Operei 7 horas da manhã, 5 horas da tarde eles me deram alta, 10, 11 horas da noite começou a me dar dor. Procurei o pronto-socorro, ligava pro meu médico, não achava ele, procurei o pronto-socorro, o médico do pronto-socorro ainda me xingou, falou: que você está fazendo aqui, você tem que estar no seu médico. Não, mas você ficou bom? Não, fiquei bem. Mas você operaria de novo? Não, não operaria de novo. Operou 7 horas da manhã, foi embora às 5 horas da tarde. Eu vou dar outro exemplo. O mesmo seu José da padaria. E aí, seu José, você tá bem? Tô bem igual. Você operou com o doutor André? Eu operei. E aí, como é que foi? Não, foi super bem. E você evoluiu bem? Evolui bem. E você faria de novo? Faria. Só que se eu fizesse de novo, eu ia falar para ele me dar alta no mesmo dia, porque eu fiquei lá 2 dias a troco de nada. Então, a gente vende, entre aspas, não só a questão da saúde, você vende uma experiência para o seu paciente. Então, eu acho que mesmo numa microcirurgia, 1 ou 2 dias a mais de internação pode trazer um benefício a longo prazo, uma experiência mais agradável, tá? Aqui, ó, deixa eu ver o que a Eliciane mandou. 10 anos hemivértebra. Usou colete, sem muita resposta positiva. Nenhum médico quis operar. Então, Eliciane, aí é uma questão diferente. Aqui hoje a gente está discutindo hemivértebra. Hemivértebra não, a gente está discutindo microcirurgia, cirurgia minimamente invasiva, procedimentos microcirúrgicos para tratamento de procedimentos mais compressivos. O caso da sua filha é uma deformidade. Se você entrar lá na minha página, vai ter um monte de informação sobre deformidade. E eu vou pedir para a gente programar uma postagem sobre hemivértebra. Então eu vou preparar um post para você, tá, Elisane, sobre hemivértebra e as características dos prognósticos. Mas hoje a gente vai tentar falar mais voltado para a questão de microcirurgias ou procedimento minimamente invasivo. Aproveitando o seguinte também, porque a live fica gravada, quem tiver interesse, tem meu livro, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Ele está na loja no WhatsApp, então na própria página do WhatsApp tem
como comprar, ou se der um Google vai achar na Amazon e vai achar em outras livrarias físicas. Então quem tiver interesse, é uma obra bem legal aí, voltada à parte assim de desenvolvimento e evolução pessoal. De nada, Eliciane, de nada. É um prazer poder ajudar. Outra coisa, pessoal, aproveitando o obrigado da Eliciane, a gente deixa a live gravada. Então, quem assistir depois pode deixar a pergunta que eu respondo, tá? Pode demorar um pouco a mais, pode demorar um pouco mais de tempo, mas eu respondo. Então, se tiver dúvida, se tiver pergunta, pode perguntar tanto na própria, ali embaixo na live, onde fica gravado, como pode me perguntar via direct, que se demorar um pouco, eu respondo. Outra coisa, às vezes o pessoal reclama, pô, você não respondeu. Gente, eu respondo todas, só que às vezes são muitas. E pode passar desapercebido um ou outro. Então, pô, André, você falou que ia responder na live, e aí eu perguntei, e aí você não respondeu. Dá uns 3, 4 dias, eu não respondi, pergunta de novo, manda um oi, falando, você não me respondeu, que a gente tenta fazer um esforço e a gente tenta responder aí pra vocês, tá bom? De nada, Paula, de nada. Fica com Deus. Aqui, ó, a Simone Steele deixou uma pergunta aqui, ó. Artroplastia cervical com listese grau 1 pode ser realizada a microcirurgia? Então, microcirurgia não. Por quê? Uma microcirurgia, obviamente, se a gente for pegar a microcirurgia como o termo propriamente dito, uma microcirurgia seria uma incisão micro. Aí para uma microincisão de 1 centímetro, meio centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetros, eu não consigo colocar uma prótese dentro. Agora, a prótese ela pode ser feita de maneira minimamente invasiva? Obviamente. Eu fazer a menor quantidade de lesão tecidual para que eu consiga atingir um objetivo. Então eu faço por via anterior, dissecção delicada dos planos, consigo atingir o objetivo profundo, retiro o disco, coloco a prótese com a menor lesão de tecido, mas não é uma incisão microcirúrgica. Então tem que ficar aí essa diferenciação. Em relação a essa questão da artroplastia cervical, Simone, não sei quem vai operar para você, mas está de parabéns. A artroplastia cervical, que é a prótese de disco cervical, tanto cervical quanto lombar, tem resultados assim absurdamente excelentes e tem resultados clínicos, tanto a médio quanto a longo prazo, melhor que as outras técnicas na grande maioria das vezes. Então, se você tem uma condição financeira e clínica de fazer uma prótese de disco, você está de parabéns, tá? Hernia de disco L5, S1. Eu vou aproveitar a pergunta do Anderson aqui para colocar uma observação para vocês. É o seguinte: a gente tem situações diferentes e muitas vezes o médico ele usa o termo hernia de disco como uma forma de justificar todos os problemas do disco. Então, existem várias doenças ou problemas do disco que vão causar dor. A hernia de disco, por assim dizer, seria o problema mais agudo e mais dramático. Então, o disco, ele é um amortecedor. Uma membrana dura, vamos para aqui, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso. Ele é um amortecedor de impacto que fica entre as vértebras. Quando esse amortecedor ele explode e esse conteúdo gelatinoso vaza, ele pode comprimir estruturas neurológicas que passam atrás. Então, quando eu tenho esse amortecedor, tudo bem, Takeshi? Que ele vaza e ele comprime estruturas neurológicas que passam atrás, isso é uma hernia de disco. Isso daqui é o pior cenário. Mas não é só esse problema que existe na coluna que pode causar dor. Você pode ter as protusões que a gente conversa e fala aí que é uma coisa assim, muito comum, que são, boa noite, Aldiró, que são abaulamentos. Então, em vez do disco explodir, ele sofre um abaulamento. Esse abaulamento também pode causar compressão de estruturas neurológicas, também pode causar dor, mas geralmente vai ter uma gravidade menor que uma hernia de disco. Você tem também escorregamento entre as vértebras, como espondilolistese, você tem rupturas de ânus, você tem várias patologias que acontecem dentro deste segmento vertebral que a população conhece como hernia de disco, que não vai querer dizer propriamente disso que isso daí seja exatamente uma hernia de disco. Mas em se supondo que é uma hernia de disco, que é um amortecedor que explodiu, vazou, está comprimindo estruturas neurológicas que passam atrás, se você tem uma dor intratável, se você tem uma lesão neurológica, uma lesão de nervo que está progredindo, ou se você tem mais de 6 semanas de dor sem melhora com tratamento, Anderson, você teria uma indicação de ser operado.
dentro das cirurgias, existem várias cirurgias possíveis de serem feitas. Pode ser feita apenas, entre aspas, uma microcirurgia para tirar essa hérnia, para tirar essa compressão, para tirar essa estrutura, como a gente está mostrando aqui, o exemplo que a gente está trazendo aqui. Pode ser feita uma cirurgia de fusão, em que você coloca pino, parafusos e estruturas para que você faça uma fusão de uma vértebra na outra, para fundir aquele segmento. É um procedimento que, apesar de eu fazer muito por necessidades extremas, não é um procedimento que me dá prazer em realizar, porque muitas vezes os resultados não são tão satisfatórios. E a gente tem a prótese de disco, que é a minha grande paixão depois da microcirurgia, que é você substituir o disco doente por um disco artificial, por um disco novo. São procedimentos diferentes que também teriam indicações excelentes numa hérnia de disco num paciente jovem com menos de 55 anos. Então aí a gente tem opções diferentes, tá certo, Anderson? Então, Viviane, pergunta difícil, entendeu? Não tem uma microcirurgia para uma fratura de faceta lombar. Aí a gente teria que ver se essa fratura de faceta ela tem desvio ou não. Não, é uma fratura pequena, sem desvio, inocente, sem sinais de malignidade ou de gravidade. Acho que teria uma indicação de tentar fazer um tratamento com colete para ver se você tem melhora da dor. Se você tiver uma consolidação numa posição não satisfatória, poderia ter sido tentado uma denervação, uma queimadura laser para tirar a sensibilidade dessa articulação. E, em últimos casos, você vai ter que fundir uma vértebra na outra por causa dessa fratura de faceta, por causa dessa fratura de articulação. Não sei se eu respondi, mas assim, pelo menos te dei caminho de opções diferentes. Aí a partir disso teria que ver o seu caso, entendeu? Há 10 anos. Então, Anderson, é isso aí, entendeu? Agora, o que eu falo sempre, ó. Eu falo sempre isso daqui. Ó, eu tenho uma hernia de disco, tudo bem, mas como que é essa dor? Ah, doutor, sabe o que acontece? Tem uma dorzinha. Tem dia que dói mais, tem dia que dói menos, tem dia que dói muito, tem dia que dói pouco. Mas eu faço uma injeção, fico 1 ano sem ter dor. Eu tomo um anti-inflamatório, fico semanas sem ter dor. Isso daqui me incomoda muito pouco. Eu tenho uma vida normal, faço atividade física, tenho uma vida profissional, assim, plena. Vale a pena operar? Não. Essa é uma situação. A outra situação, que infelizmente é um pouco mais frequente quando a gente fala de hernia de disco, é assim: e aí, como é que você tá? Ah, doutor, tô mal. E você tem dor? Doutor, eu tenho muita dor. Todo dia? Todo dia, doutor. Eu tenho dor, doutor. Todo dia. Eu tenho dor da hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir. Não tem um dia que eu não tenho dor. Tem dia que eu tenho mais dor, mas tem dia que eu tenho menos dor. Mas não tem um dia que eu não tenha dor. Doutor, isso daqui tá acabando com o meu trabalho. Eu não consigo sentar 1 hora numa reunião. Não consigo falar com um cliente no telefone que 10 minutos eu não consigo achar uma posição para eu sentar. Você entendeu? Doutor, isso daqui tá atrapalhando o meu casamento, pô. Meu marido chega feliz, ele quer conversar, contar as coisas do dia, eu quero esfaquear ele, que eu tô com dor desde a hora que eu acordei até a hora que ele chega em casa. Se essa for a situação de um quadro clínico, de um quadro de dor assim extremo, é melhor operar do que conviver com a doença. Então isso que a gente tem que colocar assim, na balança. O que rege o tratamento é a clínica. Então eu sempre falo aqui: intensidade, duração dos sintomas. Meu sintoma é muito intenso, está durando demais, procura atendimento médico. Tenta um tratamento conservador. Sempre que possível, é interessante tentar um tratamento conservador. Tentou um tratamento conservador, não melhorou, a gente vai pensar num tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento cirúrgico, para a maioria das patologias da coluna, a gente tem as cirurgias de fusão, a gente tem as cirurgias de prótese, a gente tem as microcirurgias para descompressão. A linha de raciocínio, para a maioria dos casos, ela vai seguir mais ou menos essa linha de tratamento. Pessoal, segue o médico de família, ele é fantástico. Trabalha com medicina da família, obviamente, em clínica geral. Ele fez um programa comigo, é católico também, lá em Nossa Senhora de Aparecida. Então, quem quiser, segue ele aí. Ó, deixa eu ver isso daqui. Onde foi implantado o neuromodulador, onde fica os polos, cresceu um pequeno caroço, volume na pele. O que pode ser? Coça muito. Então, é o seguinte, Edioca, é o que eu falo sempre. Às vezes o pessoal vem aqui. Em primeiro lugar, agradeço a pergunta, tá? Mas
essas perguntas muito específicas, eu não tenho como responder aqui em rede social, porque o CRM não permite que eu responda. Mas eu vou fazer algumas elucidações aqui. O que é muito comum, como o paciente colocou no neuromodulador, é que você estava muita dor excruciante, aquela obesidade pelo sedentarismo, coloca o neuromodulador, a dor melhora, começa a ficar mais ativa, a maioria dos pacientes emagrece. Emagrece, o fio fica saliente, diminui a capa de gordura, o fio fica saliente. Então, uma das coisas que você pode estar palpando ali nas costas, na região torácica, é o próprio fio do neuromodulador. Você palpa, você sente o fio. Se for o fio, é só fazer um cortinho e colocar esse fio num plano mais profundo. Outra coisa que pode ser é que, como o fio ele é um corpo estranho, nessa região tem um corpo estranho, às vezes ele fica debaixo da pele e pode machucar a pele e fazer um acúmulozinho de líquido ali. Esse acúmulozinho de líquido pode ser um pouquinho mais perigoso, porque se romper e expuser o fio, pode causar alguma infecção do material ou coisa assim. Então, se está te incomodando, procure o seu médico, é uma coisa simples de resolver. Só dele olhar e colocar a mão, ele vai dar a solução para você, tá bom? Espero ter ajudado aí. Aí tem uma pergunta super interessante que eu faço questão de responder, que é do Paulo. Ele fala assim, ó, tem alterações degenerativas em tudo. T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, L1, L2, L3, L4, L5, S1. Muitas dores no saco escrotal. O que poderia ajudar a aliviar minhas dores? Então, Paulo, esse daqui é o tipo de pergunta que eu não tenho como responder aqui. Bicho, você pode ter 1 milhão de coisas, até nada. Então, assim, esse tipo de informações aqui é muito pobre para que a gente consiga pensar numa hipótese diagnóstica. Mas eu não pensaria em algo específico só da coluna, porque você tem dor, você tem degeneração na coluna torácica inteira, lombar inteira, sacral inteira, irradiação para escroto. Então, assim, é um quadro muito amplo, então precisaria fazer uma investigação geral, precisaria investigar os tipos de reumatismo, a depender da idade, precisaria ver osteopenia, osteoporose, precisaria ver outras doenças genéricas, outras doenças, assim, globais, outras doenças sistêmicas, além da investigação própria da coluna, tá? Aqui chegou de novo outra pergunta em relação ao pós-operatório de microcirurgia. Sim, o pós-operatório é muito melhor. Então, numa cirurgia como essa, eu gosto de deixar 30 dias de cinta. Ah, André, com a cinta eu posso fazer o quê? Vida normal, é só usar a cinta e não carregar peso. Então, operou na quinta-feira, de quinta para sexta dorme no quarto, sexta-feira de manhã senta, sexta-feira à tarde anda, sábado na hora do almoço vai embora para casa andando, usa uma cintazinha por mais ou menos 30 dias, com 30 dias tira a cinta, começa com fisioterapia para dor e para inflamação, mais ou menos 45 dias fisioterapia para dor e inflamação, alongamento passivo de membros inferiores, mais ou menos 60 dias começa com fortalecimento muscular, 2 meses e meio piscina, 3 meses e meio, no mais tardar 4, já voltou para musculação e para academia e vida plena. Então, assim, é um procedimento assim, extremamente satisfatório e com resultado excelente. Já esse tipo de microcirurgia descompressiva tem uma indicação excelente em coluna torácica, apesar de serem raras as indicações e a necessidade de abordagem cirúrgica nessa região. Tem pouca indicação na coluna cervical. Não diria pouca indicação, mas diria que as indicações na coluna cervical são mais restritas. Então, esse tipo de cirurgia com tubo para a coluna cervical, elas são mais restritas para situações específicas, como atletas de alta performance, atletas de alto rendimento. Então, quando a gente fala desse tipo de cirurgia, a gente está falando mais de cirurgias aí na região lombar. Eu vou aproveitar também que a gente já está aí chegando perto do fim para lembrar o pessoal que é o seguinte: dia 25 de novembro, última semana do mês, eu vou fazer uma live para a gente falar dos direitos dos médicos e dos pacientes junto ao SUS e junto às operadoras de saúde. Quem tiver pacientes que estão precisando de atendimento médico e não conseguem esse atendimento junto ao SUS, que tem o sistema de saúde privado, saúde particular, e não consegue esse tratamento junto às operadoras de saúde, gente, não perca esse dia que vai ser extremamente importante e fundamental. Outra coisa, sexta-feira agora, dia 14 de novembro, às 9h30, eu vou estar numa entrevista na Rádio CBN.
Então, quem quiser participar também é isto aí. Programa Noite Total, tá? O programa, o Jacos está me lembrando aqui, o programa é Noite Total, tá bom? Sexta-feira, CBN, 9h30 da noite, Noite Total. Boa noite, dona Viviane. Muito obrigado para a senhora e para a sua família também. Aqui a gente está falando uma coisa importante também, que nos quadros de disco, quando a gente tem uma hernia de disco cervical, a gente espera uma irradiação para ombro, braço, antebraço, vai descer o braço todo, formigamento nas mãos, perda de força, alteração de sensibilidade, tremor. Quando é na coluna lombar, você vai ter uma dor na lombar, irradiação para a polpa do bumbum, glúteo, desce pela parte posterior da coxa, parte posterior do joelho, panturrilha, sola do pé, vai até o dedão lá embaixo. Esses são os sintomas clássicos. Mas a gente pode ter outros sintomas, como alterações neurológicas, alterações de coordenação, alterações de mobilidade, alterações de marcha, parestesia, alterações de sensibilidade, alterações de força motora, alterações de esfíncter, como esfíncter vesical, esfíncter anal, pode ter retenção urinária, retenção fecal, perda de urina, perda de fezes, impotência, perda de movimento. Então, assim, os sintomas são extremamente amplos, inclusive um sintoma que ela pontua aqui de dor e travamento no quadril na hora da marcha. Então vejam como os sintomas das patologias da coluna, eles são extremamente amplos e variados. Agora, trazendo um cenário bom. Eu tenho hoje uma taxa de conversão aí variando mais ou menos em torno de 2%. Então, de cada 100 pacientes que eu atendo, ou que eu avalio, 2 são cirúrgicos. Então, se você procurar um atendimento médico precoce, você tem uma chance de 98% de chance de conseguir resolver o seu problema adequando os fatores da sua vida sem precisar de um tratamento cirúrgico. Se você estiver dentro desses 2%, eu diria para você que hoje 50% dos casos a gente consegue resolver com microcirurgia. 40% dos casos a gente consegue resolver com artroplastia de terceira geração. Então, você vai precisar passar por um procedimento mais agressivo apenas em 10% dos casos que configuram 2% dos casos globais. Então, assim, não faz sentido você não procurar um atendimento médico precoce, tá? Pessoal, a gente está chegando perto do fim aí. Eu queria agradecer todo o pessoal, realmente, assim, uma quantidade enorme de pessoas assistindo. Eu queria agradecer a todos vocês. Gostaria de deixar um reforço também, que quem tiver dúvidas, pode deixar as dúvidas que elas serão respondidas. Pode demorar um tempo maior eu responder, mas eu respondo todas dentro do que é possível. E as que eu não responder, me mandam no direct cobrando, que a gente tenta responder depois. Tá certo? Eu acho que é mais ou menos isto daí. Nós respondemos aí a maioria das perguntas que tiveram. Espero ter ajudado aí a população em relação à microcirurgia, a desmistificar esse tipo de atendimento e dizer que ele faz parte do seguro obrigatório. Então é um tipo de atendimento extremamente acessível para a população hoje, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. Certo? É isso aí, pessoal. Agora vocês vão me dar a licença que eu vou descansar e ficar um pouco com a minha família, né? Eu também sou filho de Deus, hoje o dia foi corrido. Então um abraço, um beijo a todos, obrigado ao pessoal da Medellín aí que está dando os parabéns e a todo o pessoal que assistiu, tá certo? Boa noite a todos aí, fiquem com Deus.